amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de síntese. Os destaques da semana entre os julgamentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal de quarta e quinta-feira. Desta vez, respectivamente, dias 16 e 17 de fevereiro de 2011. Karina, cada semana, cada sequência de julgamentos tem características próprias. No caso, nós tivemos um número relativamente pequeno de julgamentos porque foram muito aprofundados os debates em vários dos temas, algumas questões, inclusive, do ponto de vista processual bastante interessantes, que vamos ver em detalhes daqui a pouco, e também a repercussão de alguns desses julgamentos que gerando efeitos que vão além dos temas tratados exclusivamente em relação àqueles casos que motivaram a entrada das ações, a chegada dessas ações aqui no Supremo. Vai além do próprio interesse das próprias partes. Nós tivemos o julgamento de um recurso extraordinário em conjunto com uma ação direta de inconstitucionalidade que acabou resultando, inclusive, na proposta de edição de uma súmula vinculante. Então, nós teremos aí já a primeira súmula vinculante a ser editada no ano de 2011. E nós tivemos também, embora um número reduzido, como você disse, de julgamentos nessa semana, tivemos um rendimento louvável, vamos dizer assim, porque na quinta-feira os ministros também receberam, ainda que por formada uma maioria, uma ação penal contra uma parlamentar federal. E tudo isso você vai ver em detalhes agora, entre os destaques da semana no nosso programa Síntese, que está começando agora. O primeiro destaque é referente ao julgamento conjunto ao qual se referiu a Karina, de uma ação direta de constitucionalidade e um recurso extraordinário. Vamos aos processos. Ação direta de inconstitucionalidade 1648 e o recurso extraordinário 588-149. Sendo que aqui há uma oportunidade de analisarmos, de verificarmos como se dá a dinâmica, a administração no próprio plenário de julgamentos que têm características próprias. Primeiro ponto é o fato de que são os dois processos tratam do mesmo tema, mas a tramitação dos processos seguiu rumos diferenciados que culminaram nesse julgamento conjunto e a partir daí a necessidade justamente de administrar este processo, este proceder para se chegar às decisões finais. Num dos casos, por exemplo, tratou-se de um voto César Peluso na ação direta de inconstitucionalidade, essa de número 1648. As partes, Confederação Nacional do Comércio versus Assembleia Legislativa e Governador de Minas Gerais. Relator, ministro Gilmar Mendes. O outro processo, também de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o recurso extraordinário 588.149. Aqui no caso, a Sul América Bandeirante Seguros S.A. versus Estado do O tema, nos dois casos, a incidência de ICMS sobre a alienação de bens salvados realizados pelas seguradoras, sustentando que tal auto não possuiria conteúdo econômico, pois visaria apenas a recuperação da parcela da indenização que excedeu o dano efetivamente ocorrido em decorrência do sinistro. Complicou? Calma, a gente vai tratar justamente. Bom, a primeira questão aqui, o primeiro termo para falarmos a respeito dele, para esclarecermos, que não é muito comum, é claro, fora do meio das seguradoras. Bens salvados. Aliás, no caso, bens salvados em decorrência de sinistro. Karina. São os chamados salvados de sinistro. Seria o produto, o que sobrou daquele acidente causado, ou uma batida de carros, ou vamos imaginar um carro que se perdeu por conta de uma enchente. E esses bens que sobraram deste sinistro e que foram salvos, daí a expressão salvados de sinistro, eles podem ainda ter um conteúdo econômico, que, no caso, a seguradora revenderia peças que fossem reaproveitadas e isso faria com que o seu prejuízo em decorrência do prêmio pago por conta do sinistro fosse, de uma certa forma, abatido. E é justamente nessa operação em que as seguradoras buscam o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que sobre essa alienação desse produto salvado, vamos dizer assim, que tivesse sido salvo, não incidisse o imposto sobre mercadorias de circulação e serviços. A discussão, de certa forma, até sobre se essa sucata, em última instância, de uma última análise, que sobrou, aquilo que sobrou de um determinado acidente, do sinistro, se aquilo seria ou não mercadoria. Exatamente. O ministro César Peluso, durante a prolação do seu voto, ele faz uma citação, várias, ele faz várias citações de doutrina de grandes juristas
chegando à conclusão de que esses salvados de sinistros não seriam tidos como mercadoria. E não sendo mercadoria, não poderiam ter sobre essa venda a incidência do ICMS. E aqui no caso especificamente também vale lembrar que além da questão da discussão sobre se aquela sucata ou aquele salvado de sinistro, aquele bem que foi o que restou de um sinistro, de um acidente, se aquele é mercadoria ou não, e portanto se há ou não incidência de ICMS, quando esse aquele produto, vamos dizer assim, sobre aquela sucata, no momento que aquilo seja revendido, se é mercadoria ou não, ainda há, como dissemos, a questão dos processos no plenário. Aqui vale lembrar que a ação direta de inconstitucionalidade, o julgamento já foi iniciado anteriormente. Houve pedido de vista pelo ministro César Peluso. Por isso, quando do julgamento conjunto, na sessão da última quarta-feira no plenário, havia o voto vista do ministro César Peluso, continuando, portanto, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. E no caso do recurso extraordinário, o julgamento seria iniciado. Desta forma, para se administrar esta situação, aconteceu o seguinte: houve a apresentação, primeiramente, do relatório do ministro Gilmar Mendes, relator do recurso extraordinário, as sustentações orais, o voto do ministro Gilmar Mendes e, logo na sequência, o voto do ministro César Peluso, já se manifestando em relação àquele processo que estava sendo iniciado naquele momento, o recurso extraordinário, e já voto vista dele, César Peluso, no processo já iniciado antes, também de relatoria do ministro Gilmar Mendes, no caso, ação direta de inconstitucionalidade. Nós vamos ao voto do relator das duas ações, ministro Gilmar Mendes, no recurso extraordinário 588.149, que é exatamente o processo que estava se iniciando naquele momento. Para ele, salvados são salvados e mercadoria é mercadoria. Mas isso é só uma parte do entendimento. O ministro faz referência ainda a outros julgamentos envolvendo o debate sobre este tema. Vamos rever. O objeto das operações das seguradoras é o seguro. Eventual alienação dos salvados não os torna mercadorias, visto que as companhias seguradoras não possuem por objeto social a circulação de mercadorias, constituindo referida alienação um elemento da própria operação de seguro, consoante exposto acima e claro, de forma clara, no voto do ministro Sidney Sanches. Cabe ainda salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 73.552, na sessão de 13/6 de 2007, deliberou pelo cancelamento do enunciado número 152 de sua súmula, sinalizando adesão ao entendimento do Supremo, bem como distanciando-se da fundamentação utilizada pelo acordo recorrido. Ademais, por ocasião do julgamento ainda inconcluso da ADIM 1648, em minha relatoria, cujo objeto é a lei mineira de teor idêntico à norma paulista em exame, votei acompanhando a jurisprudência do tribunal, bem como o parecer oferecido pelo Procurador-Geral, no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a alienação pelas seguradoras de bens salvados de sinistros, declarando, portanto, a inconstitucionalidade da expressão "e a seguradora", constante do inciso 4º do artigo 15 da Lei 6.763/75, a redação dada pelo artigo 1º da Lei 9.758 do Estado de Minas Gerais. Por fim, a Lei Paulista 9399, de 21/11/96, deu nova redação à Lei Estadual 6374, para excluir a expressão "e a seguradora" do seu item 4, parágrafo 1º do artigo 7º, razão pela qual se deu a perda do objeto da ADIM 1390. A aprovação da nova legislação permite concluir que o Estado aderiu às razões expendidas pela jurisprudência do Supremo. Diante desses fundamentos, presidente, reconhecida a inconstitucionalidade da expressão "e a seguradora" do antigo item 4, parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 6374 do Estado de São Paulo, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário. Então vamos rever aqui. Este voto que nós vimos agora foi do ministro Gilmar Mendes, que é relator dos dois processos. O que aconteceu foi o seguinte: a ação direta de inconstitucionalidade, que também está em julgamento, que está em julgamento conjunto aqui, é um processo cujo julgamento já foi iniciado anteriormente. Então, houve a apresentação do relatório, houve, se tiver sido o caso, a apresentação de sustentações orais, o voto dele como ministro relator, e o julgamento foi interrompido com o pedido de vista do ministro César Peluso. Isso na ação direta de inconstitucionalidade.
O recurso extraordinário que nós vimos o julgamento iniciado nesta semana, portanto, ele se anexa neste ponto com a apresentação do respectivo voto, e aí os dois processos estão caminhando juntos. Por isso se trata de um julgamento conjunto sobre o mesmo tema. Portanto, logo após o voto do ministro Gilmar Mendes, lembrando que no outro processo ele já votara anteriormente, tivemos a apresentação do voto vista do ministro César Peluso no recurso extraordinário 588-149. Sendo que o voto dele, ministro César Peluso, ele também já valia, já que se tratava do mesmo tema, também para o outro processo, portanto, tanto para a ação direta de inconstitucionalidade, como em relação ao recurso extraordinário. Nós vamos ver trechos do voto do ministro César Peluso e a partir de trecho em que ele aborda o dilema que envolve, neste caso, salvados de sinistro, ser ou não ser mercadoria. Lapidarmente, Carvalho de Mendonça oferece o conceito de circulação nos seguintes termos. As mercadorias, passando por diversos intermediários no seu percurso entre os produtores e os consumidores, constituem objeto de variados e sucessivos contratos. Na cadeia dessas transações, dá uma série continuada de transferência da propriedade ou posse das mercadorias. Eis o que se diz comumente circulação da mercadoria. Olha, eu tenho para mim, sem nenhuma dúvida, que os salvados de sinistro não são mercadorias. Mercadoria é, também segundo doutrina, o bem corpóreo da atividade profissional do produtor, industrial e comerciante, que tem por objeto a sua distribuição para consumo, compreendendo-se no estoque da empresa. E Hugo de Brito Machado diz, todas as mercadorias são coisas, mas nem todas as coisas são mercadorias. O que caracteriza uma coisa como mercadoria é a sua destinação. Mercadorias são aquelas coisas móveis destinadas ao comércio. São coisas adquiridas pelos empresários para revenda no estado em que as adquiriu ou transformadas, e ainda aquelas produzidas para venda. Além disso, é preciso ter claro que a operação que dá ensejo à circulação é, no dizer de Alomar Balheiro, todo negócio jurídico que transfere a mercadoria desde o produtor até o consumidor final. Ora, o bem salvado de sinistro já não integra a cadeia produtiva. Ela foi a venda do bem ao consumidor final e que se encerrou definitivamente com o sinistro. Sua destinação posterior não é capaz de lhe conferir o predicado de mercadoria, porque não é produzida ou adquirida com o intuito de venda ou revenda, mas apenas em decorrência do dever de subrogação assumido pela seguradora. Isto é muito claro se a gente imagina o salvado, por exemplo, de um veículo, os restos finais de um veículo. Evidentemente, não se destina à mesma veículo. Dentro do exposto, na ADI, eu estou acompanhando o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, está julgando parcialmente procedente a ação, declarar a inconstitucionalidade da expressão e a seguradora, no artigo 15 da lei questionada, e em relação ao recurso, a dar provimento ao recurso. Bom, só, inclusive, a coisa fica até um pouco confusa. Eu falei que era voto vista no recurso extraordinário. Na verdade, o voto vista do ministro César Peluso na ação direta de inconstitucionalidade. Então, vamos rever. A ação direta de inconstitucionalidade, o julgamento já foi iniciado anteriormente, já havia sido apresentado o voto do ministro relator Gilmar Mendes, ministro César Peluso pediu vista. Voto vista apresentado agora, valendo o voto também para o recurso extraordinário. Este, sim, iniciado na sessão plenária da última quarta-feira. Acho que agora eu consegui resumir mais até do que no bloco anterior, né, Karina? Bom, agora, Karina, como vamos verificar, haverá ainda outras questões nessa tramitação, no próximo bloco vamos ver mais detalhadamente, que é o fato de que, como houve, no caso das ações diretas de inconstitucionalidade, o início do processo, houve outros votos que foram manifestados anteriormente por ministros que posteriormente já se afastaram da casa, são ministros aposentados. No caso, em situações assim, os ministros que o sucedem não votam no caso desse processo, naquele processo que já foi proferido o voto pelos antecessores. Nesse sentido, a ministra Carmen Lúcia e Dias Toffoli não votam na ADI, mas tem voto sim no RE, que é o que, como você disse e já insistiu várias vezes,
teve o início do julgamento na quarta-feira. De certa forma, estamos adiantando até isso, porque daqui a pouquinho nós vamos conferir os votos dos outros ministros, sendo que, já adiantando, a gente vai repetir essa informação justamente para esclarecer essa tramitação, justamente, que era um pouquinho complicada, assim, falando-se em síntese, na realidade. Então, o que acontece é o seguinte: daqui a pouco vamos verificar que os dois ministros que sucederam aqueles que já votaram, exatamente o ministro Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia, não vão votar na ação direta de inconstitucionalidade, pois já houve os votos anteriormente, mas vão se manifestar, sim, neste processo cujo julgamento foi iniciado na quarta-feira, portanto, no recurso extraordinário. Tudo isso você vai conferir daqui a pouco, depois do intervalo, no segundo bloco do nosso programa Síntese desta semana, que você acompanha aqui, na TV Justiça.